Boa noite, meus prefeitos, tudo bem com vocês? Então, primeiro resumo da semana, uma semana que foi bastante movimentada, a exemplo do que foi a semana passada, né? E hoje eu estou na companhia do nosso primeiro convidado aqui do resumo da semana, do canal Prefeito Progressista, que a gente já vai conhecer. Mas antes da gente conhecer a pessoa, então, eu convido vocês a seguirem a página Prefeito Progressista, que vocês possam estar compartilhando as publicações, estar interagindo, e que também, se quiserem participar, assim como esse convidado de hoje, se quiserem participar dos próximos vídeos, está aberto para qualquer pessoa, seja ela de esquerda, como eu, de centro, ou até mesmo de direita, desde que seja progressista. Bolsominions não passarão. Então, bora lá conhecer o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, boa noite, até porque hoje agora é de noite, mas você que está vendo aí no domingo, talvez seja bom dia. Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para Flauin. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, César. Boa noite aí aos teus seguidores. Joia. Tá me ouvindo direitinho? Precisa que eu faça algum tipo de ajuste? Não, tá perfeito. Então tá bom, conta para mim, queridão. Para quem não sabe, o Flauin, ele trabalha comigo. Ele trabalha na mesma empresa que eu, e apesar de ter essa afinidade no sentido do termo da empresa, né, de sermos colegas de trabalho, nós já temos uma longa amizade, por assim dizer, e o Flauin, por gostar muito de política e por ser o meu bate-papo ali no horário do almoço, ele é a pessoa que eu escolhi então para essa primeira jornada, para esse primeiro vídeo. Então eu te conheço muito bem, Flauio, mas eu acho que as pessoas ali que estão vendo no Instagram não te conhecem. Então, o espaço é teu, te apresenta, Vivente. Bom, boa noite de novo aí a todos, ao pessoal que segue a página do Prefeito Progressista. Primeiro, agradecer o convite, César, e o espaço. Eu acho super válido, sempre comento isso contigo, é super válido esse espaço que tu promove, né, de debate e de até mesmo de atualização sobre o cenário político municipal, estadual e nacional. Bom, eu sou o Flauin, como o César disse, o nome é meio complicado, mas aos poucos dá para aprender. Eu tenho 33 anos, eu moro aqui no centro de Porto Alegre, aqui no coração da cidade, como falam, né? Tenho uma carreira aí de estudos na área ambiental e, mais recentemente, agora estou cursando geografia, então estou bem focado na parte de geopolítica, nas relações políticas, e aí resolvi aceitar o convite do César aí para conversar um pouco com vocês sobre esse resumo da semana. Show de bola. Me diz uma coisa, como é que tu te entende falando politicamente? Tu é esquerda Lula livre? É uma esquerda mais moderada? Centro, direita? O que que tu entende aí? Como é que tu se vê um cidadão político no cenário atual? Bom, eu sou uma esquerda mais moderada. Sim, sou a favor do Lula livre. Me considero uma esquerda mais moderada, não uma esquerda tão à esquerda, digamos assim, né? Acho que eu me identifico mais, digamos, com o PT do que com o PSOL, se a gente for fazer, né, um comparativo. Mas para os nossos amigos bolsominions, eu não passo de um comunista safado, né? Show de bola. É isso aí, a gente tem que saber dialogar. É uma coisa que eu sempre falo, porque a gente precisa desse voto ali adiante, né? Claro que não vai ser do bolsominion mais invertebrado, né? O cara que vai ser o cara que é mais próximo do Bolsonaro, mas as pessoas que votaram no Bolsonaro porque talvez não tinham uma opção melhor, ou talvez por não ter tantos conhecimentos, a famosa fake news, essa pessoa a gente tem que dialogar, né? Esses votos a gente precisa retomar. Mas, enfim, a gente teve uma semana que já tinha um spoiler ali no final de semana passado, né? Que seria dia 31 de março, o aniversário do período mais sombrio da história brasileira, a ditadura militar. Regime esse que durou 21 anos, que suprimiu liberdades, que matou, que torturou, porém encontra um celeiro de viúvas ainda nos dias atuais, ainda mais porque estão representados pelo presidente Jair Bolsonaro. E teve carreatas e teve algumas manifestações do próprio governo celebrando o que eles tentaram maquiar de movimento de 64, mas a gente sabe muito bem que é um golpe, né? Fala aí para mim, o que que tu achou dessa repercussão da ditadura militar nessa semana? Ah, César, é meio absurdo, né, que a gente venha aqui ter que comentar que alguém comemorou um golpe militar, uma ditadura, né? Mas eu acho que isso tem uma origem
que é o fato de o Brasil não ter passado a limpo, né, a sua ditadura. A gente teve uma tentativa ali com a Comissão da Verdade durante o governo da Dilma, mas o problema é que o Brasil ele não passou essa situação a limpo, né? E se a gente for aqui do lado, na Argentina, por exemplo, eles passaram a ditadura deles a limpo, né? Eles esclareceram os fatos, puniram culpados, e o Brasil ele não fez isso. Então a gente tem as viúvas da ditadura, eu acho que muito em função disso, de a gente não ter passado a limpo, não ter punido, não ter mostrado que realmente foi um erro, que é uma mancha na nossa história. Assim como outros assuntos, né, que o Brasil, digamos, precisaria trabalhar melhor e ainda assim não debate, não resolve, né? Com certeza. Ainda mais nós temos uma das principais viúvas da ditadura sentadinha na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, né? Inclusive, ela vai ser tema do nosso próximo assunto. Mas antes da gente entrar na Câmara dos Vereadores, também queria te dar uma notícia que aconteceu durante essa semana. O Bolsonaro, acho que foi no dia 30, na segunda-feira, véspera do aniversário da ditadura, data máxima do regime militar, Bolsonaro brigou com os militares, demitiu o seu ministro da Defesa, e a repercussão disso dentro do próprio ministério foi, consequentemente, a renúncia dos comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. A gente percebe que o Bolsonaro está tentando cada vez mais se cercar de pessoas de sua confiança, ele não está dando mais abertura para o contraditório, e esse cercamento, esse temor, tem nome e sobrenome, né? Luiz Inácio Lula da Silva. O que tu acha das atitudes do Bolsonaro Acho que travou. ultimamente, influenciadas pelo nosso... Acho que travou. Agora destravou. Deu uma travadinha ali. Ouviu minha pergunta direitinho? Sim, sobre as atitudes do Bolsonaro, né, depois da anulação do julgamento do Lula. Bom, o Mandado. Lula, ele é um fator principal, né, no cenário, um protagonista, digamos assim, no cenário eleitoral de 2022. Então, toda ação que ele toma, tudo que acontece com ele, eu acho que acaba influenciando diretamente, né, nesse cenário. Tanto que o Ciro se pronunciou, o Boulos se pronunciou, enfim, e a avaliação do Bolsonaro, a satisfação dos eleitores dele, ela vem ladeira abaixo, né? E muito em função do desempenho dele na pandemia, ou a falta de desempenho, né? E o Bolsonaro, ele pode ser muita coisa, ele pode ser desumano, pode ser fascista, ele pode ser muita coisa, mas burro ele não é. Ele vê que a popularidade dele está desabando, muito em função das atitudes dele na pandemia. Então, no momento que o Lula defende máscara, defende vacina, defende tudo isso, eu acho que ele vê aí uma oportunidade, né, de tentar recuperar um pouco desse prestígio dos então eleitores dele, né, ou dos até mesmo dos que estão em dúvida, dos que ainda estão com o pé atrás. Por mais que seja difícil acreditar, ainda tem gente que confia e acredita no Bolsonaro. Show de bola. E tu viu que aconteceu uma coisa muito engraçada. Até foi tema de um dos vídeos que eu postei, acho que foi até no dia 31, na própria terça-feira, né? Existia os rumores de que essa renúncia dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica era muito em função do fato que o Bolsonaro queria ter um exército para chamar de seu. E os comandantes não aceitavam, porque, afinal de contas, o papel do Exército no Estado brasileiro é proteger a Constituição e não dar um golpe nela. E aí a gente fez umas brincadeiras, eu vou te perguntar, eu queria que tu me respondesse. O que tu prefere? Tu prefere apoiar o Exército dando um golpe de Estado para derrubar o Bolsonaro? Ou tu apoiaria o Bolsonaro, mesmo sendo um genocida, safado, pilantra? É um presidente eleito democraticamente. E aí, como é que a gente escolhe qual lado nessa briga aí? Olha, César, é complicado, mas eu acho que acima de tudo a democracia, né? Eu acho que enquanto o Bolsonaro não der um golpe, a gente ainda tem a oportunidade de democraticamente tirá-lo de lá. Agora, uma vez que a gente permita ou concorde com um novo golpe militar, para tirá-los de lá não vai ser tão fácil, acredito eu, quanto tirar o Bolsonaro. Então, entre a cruz e a espada, eu acho que eu ainda fico com o menos pior, que seria o Bolsonaro ainda no governo de uma forma democrática, né? É verdade, né? Na verdade, não é uma questão que tu resolva com uma simples alternativa A ou B, né? Qualquer uma das duas opções, elas vão ter outros desdobramentos. Pode ter um contragolpe pelo lado do Bolsonaro, pode Uhum. ter, pode ser que o exército acabe, né, querendo fazer um poder paralelo, pode ser que o exército agora com esses novos comandantes que o Bolsonaro nomeou na quinta-feira
eles deem, né, essa ilusão para o Bolsonaro de que ele tem agora o comando do Exército, e a gente sabe que, apesar dos comandantes eles não serem golpistas, a gente sabe que a base do Bolsonaro é as tropas, hein? Tem muitos soldados, muitos cabos, sargentos que dão crédito para o discurso do Bolsonaro. Então a gente sabe que talvez, embora os comandantes, os generais das mais altas patentes defendam e tenham um compromisso com a democracia, a carne de canhão é bolsonarista pura. Então a gente tem, não é uma questão simples, mas eu concordo contigo sim. Concordo contigo no sentido de que a gente tem que defender a democracia, goste ou não do Bolsonaro, ele foi o presidente eleito de maneira democrática. E só um parênteses sobre as viúvas da ditadura. Eles querem uma ditadura, mas eles fazem um fiasco, como a gente fala aqui, numa blitz, ou armam um escândalo quando são obrigados a colocar uma máscara. Então, isso é a prova de quão alucinados eles são. Eles não têm noção do porquê eles estão comemorando e o que eles querem de volta, né? É meio que absurdo a gente comentar isso, mas infelizmente é a realidade, né? Sim, com certeza. Na verdade, eles querem uma ditadura para chamar de sua. No entanto, a gente sabe, né, que inclusive um dos principais apoiadores, agora falando um pouco de história, puxando um pouquinho para a história, na época um dos principais apoiadores do golpe militar foi o Lacerda, em 64, né, ele achava que com o golpe ele poderia finalmente ter uma posição de destaque, ganhar aí um cargo ou até mesmo se tornar um presidente. E o Carlos Lacerda, ele acabou sendo perseguido pela ditadura. Na verdade, ele acabou tomando o contragolpe, por assim dizer. Então, a ditadura ela é muito bonita na teoria, para quem gosta dela, mas na prática, muito provavelmente, as pessoas que defendem a ditadura hoje, se estivessem na ditadura de verdade, acabariam sofrendo bastante. Concordo. Show de bola. E falando em viúva da ditadura, a viúva máxima da ditadura aqui em Porto Alegre, vereadora Mônica Leal, do Partido Progressista, não é o meu, é um partido que se chama de De progressista, progressista não tem mas nada. é completamente conservador. Ela propôs na Câmara de Vereadores uma frente parlamentar para discussão do tratamento precoce, o famoso kit Covid. De acordo com a vereadora, o espaço da Câmara deveria ser aberto para discutir se remédios como a famosa cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, dentre outros que a gente não conhece, mas que, né, permeiam aí o imaginário do kit Covid, se esses remédios teriam uma eficácia, se eles realmente, se a Câmara de Vereadores daqui a pouco fosse encontrar uma resposta que todos os médicos do mundo ainda não encontraram. Só que, e até aí tudo bem, até porque a gente não espera muita coisa da direita, né? O problema é que, por uma questão de acordo, por uma questão de regimento, essa frente parlamentar foi aprovada com todos os votos dos vereadores do PT. O que tu acha disso? Olha, César, a gente já vem batendo nessa tecla, né, há mais de um ano na pandemia sobre tratamento prévio, sobre outras medidas que a gente já sabe que não tem efeito, né? Então eu acho que os nossos vereadores eles poderiam focar naquilo que realmente importa e naquilo que realmente vai salvar vidas, né? Que é o distanciamento social, que é a vacina, enfim, essas medidas que realmente são efetivas, né? Eu fui atrás do perfil, assim que eu vi a votação, eu fui atrás do perfil do Leonel Hadi, né, que eu acho que é um dos principais nomes ali do PT na Câmara. E a resposta dele para um seguidor foi a seguinte: sempre voltamos a favor de todas as propostas, esta é a política da casa. Aí eu paro e penso assim, a gente tem uma eleição presidencial ali na frente, né? Tem muito eleitor do Bolsonaro que está arrependido, está perdido, ou que não quer Bolsonaro nem Lula, e aí a gente pensa assim, o principal fator hoje que faz com que a popularidade do Bolsonaro despenque é o desempenho dele na pandemia. E a gente tem aquele eleitor indeciso, mas será que o PT ainda é uma boa alternativa ou não? E aí vê a Câmara de Vereadores, por exemplo, aqui em Porto Alegre, do PT, votando a favor desse tipo de medida. Então eu acho que é um mega tiro no pé, sabe? Eu acho que esse é o momento, a gente está perdendo muita vida, muitas vidas, né? O nosso sistema de saúde ele está
colapsado. Então é o momento de a gente realmente fazer aquilo que importa, sabe, para salvar vidas, que é o principal, não ficar, digamos, de politicagem, por mais que sejam políticos, né, votando a favor de algo que, como tu mesmo disse, e no mundo inteiro, médicos do mundo inteiro já evidenciaram que não se tem, né, uma comprovação de que realmente faça efeito esse kit COVID, esse tratamento prévio, todos esses outros absurdos que eles insistem em defender. Então, não, eu te confesso que foi meio decepcionante para mim essa posição. Pois é, esses acordos, eles, na verdade, a gente não sabe muito bem por que que acontecem, e se a gente tomar como parâmetro as frentes parlamentares que o PT passou, né, que foram aprovadas com os votos da direita, frente antifascista, frente onde discute os direitos da população LGBT, frente que discute a questão da vacina para todos, até onde essas frentes parlamentares são válidas a ponto da gente assinar um contrato com o diabo, que é uma coisa que eu vivo falando nas redes sociais, né? A gente está tentando fazer uma coisa supostamente positiva, né? Ter uma frente que discute vários itens válidos, mas para que haja essa discussão, a gente tem que, né, assinar embaixo de frentes parlamentares que vão contra o próprio partido, como é esse caso do tratamento precoce. Eu não sei até onde a utilidade dessas frentes parlamentares valem esse desgaste, né? Sim, vender a alma para o diabo, né? Até que ponto vale a pena, né? Eu acho que no momento de crise extrema que a gente vive, eu acho que a gente tem que cada vez mais se apegar naquilo que a gente já tem certeza, né, que vai resolver o problema, e não assim como a gente teve na votação lá da Assembleia Legislativa tempo atrás para o Eduardo Leite aprovar o pacote dele de reformas. O PT foi e votou a favor, mas em troca de vacinas, né, em garantir vacinas para toda a população. Então, eu acho que se fosse uma medida nesse sentido, eu acho que valeria a pena, mas kit Covid foi decepcionante, confesso. Pois é, e é importante que a gente faça aqui um contraponto, que a esquerda, ela não deseja a morte de ninguém, como muitas vezes o pessoal lá, os bolsominions, ficam falando, porque para a esquerda o caos serve muito bem, até porque senão ela não vende uma ideia de terror, não consegue esses votos através do terror. Só que quem é progressista de verdade sabe que, meu Deus do céu, se a cloroquina resolvesse o problema da Covid, a gente estava numa nice, né? Até porque teríamos um remédio que talvez evitasse mortes, talvez evitasse casos mais graves, sequelas mais graves. Então, a esquerda, ela é uma das partes mais interessadas que a gente resolva, que a gente consiga combater o coronavírus. No entanto, a ciência fez testes, a ciência exauriu todas as possibilidades com a cloroquina, com a ivermectina, com outros remédios, a gente não conseguiu achar nenhum que fosse realmente eficaz. Então, a esquerda, ela não está interessada no terror, não está interessada em ter mais mortes. A gente quer que as pessoas se curem, quer que as pessoas vivam, e a gente não vai vender a alma para um kit de medicamentos que não tem uma eficácia comprovada. Então, não adianta a gente ficar aí protelando ou, né, bradando a quatro ventos que existe um remédio que não faz efeito. Então, infelizmente, acaba se tornando politizado, acaba se tornando uma briga ideológica, mas é porque a direita compra isso como uma solução mágica, e não é, né? Não é, não existe, né, solução mágica. Existe muito trabalho, muita pesquisa em cima, muita dedicação de muita gente que às vezes não é valorizada, né, para conseguir remédio, vacina, enfim, solucionar, né, os problemas da sociedade. Com certeza, e o que realmente a gente precisa nesse momento é mais vacinação. Bolsonaro disse que está entregando aí 1 milhão de vacinas por dia nos próximos dias, né? Claro que um empurrãozinho do velhinho barbudo, dos 9 dedos, como a direita gosta de tirar sarro, mas querendo ou não, o Lula está se tornando um influencer do Bolsonaro, né? Uma referência, ele é um grande líder, na minha opinião, né? Foi um grande líder, continua sendo, e é uma referência, né? Seja para a oposição e seja para os aliados dele, na minha opinião. Com certeza. E voltando à questão da Câmara de Vereadores, realmente, para mim, foi um pouco frustrante.
essa questão do PT aprovar essa frente parlamentar, não é que o PT esteja aprovando o uso do tratamento precoce, ele aprovou uma frente parlamentar, abriu o espaço para discussão, só que como tu falou, e eu concordo totalmente, a gente tem tanta coisa para resolver em Porto Alegre, tantos problemas, tantas crises, que o próprio coronavírus é protagonista de várias delas, e a gente vai abrir um espaço onde a gente vai desperdiçar a força de trabalho dos vereadores para debater sobre um assunto que é assunto da ciência. Será que a Mônica Leal está esperando que chegue algum médico lá com um microscópio na mão e consiga mostrar um medicamento que destrua o coronavírus? Será que é esse? Será que ela tem essa ilusão? A Mônica Leal, ela diz que é a vereadora da segurança, né? Enfim, e não sei exatamente qual o interesse por trás disso, qual o interesse por trás dessa aprovação. Não sei se é porque o Melo comprou muita cloroquina, muita ivermectina, não sei te dizer exatamente o que está por trás. O que eu sei é que é característica inclusive do Bolsonaro, né? Eles ficam batendo na mesma tecla incessantemente acredito eu que para agradar, né, o seu eleitorado, para agradar o seu público, enfim, para manter, né, a massa, né, ativa. É lamentável, né? É lamentável. A gente já tem aí universidades estudando essa questão e esse tema, e aí a Câmara de Vereadores de Porto Alegre insiste em debater, em verificar se realmente existe ou não uma evidência, sabe? Como tu disse, é assunto da ciência, deixe para a ciência e os cientistas resolverem. Incentivem, né? Financiem isso. É verdade, a menos que a Mônica Leal tire do bolso um diploma de biomédica, né? Aí a gente pode discutir, mas eu acho que não é muita praia dela. Enfim, então, Flauem, te dou aí mais um minutinho para te fazer as considerações finais, e a gente, pelo menos os assuntos que eu tenho para debater hoje estão enfrentados, como diz o Gilmar Mendes. Então, meu amigo, o espaço é teu, se despede dos nossos seguidores e, enfim, agradeço mais uma vez o teu tempo aí de estar participando e tenho certeza, guys, que a gente vai repetir essa dose várias e várias vezes. Ah, com certeza. Te agradeço, César, pelo espaço aí, mais uma vez. Te dou parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, toda a tua dedicação. Como tu mencionou aí no início do vídeo, nós somos colegas de trabalho, né? Então eu vejo que tu está sempre envolvido com isso, nos teus intervalos, enfim, sempre conversando, sempre trocando ideia. Admiro a tua disposição a debater com todos os campos, direita, esquerda, centro, enfim, e com certeza, só me chamar, estou aqui, meu tempo é todo teu, todo do canal, aí sempre que eu puder vou estar participando, e deixar um recado para o pessoal e seus seguidores, fiquem em casa, se cuidem, não tomem cloroquina até que se tenha uma comprovação de que ela realmente funciona, e se tudo der certo, a gente trabalhando e se cuidando, a gente vai conseguir passar por essa. Verdade, eu já perdi a Páscoa, já perdi o Natal ano passado. Esse Natal eu não vou perder de novo. Esse Natal eu Não. quero ir em todos os shoppings, abraçar todos os Papai Noéis possíveis, né? Vamos seguir que vai dar certo. Então tá bom. Muito obrigado pela tua participação, Flávio. E aqui eu me despeço então dos seguidores do canal Prefeito Progressista e de todo mundo que vai assistir esses vídeos. Esse vídeo não só no Facebook, @Prefeito Progressista, mas também no Insta, @Prefeito Progressista. E no YouTube também, @Prefeito Progressista. Esse vídeo vai estar disponível nas 3 redes. Um grande abraço, fiquem com Deus e feliz Páscoa!